Nos últimos anos, você explica pelo seu nervosismo cardíaco. Eu não saberia dizer se você foi alguma vez em essência diferente. No máximo, o nervosismo cardíaco é um meio para o exercício mais estrito da dominação, já que a lembrança da doença deve sufocar nos últimos outros a última réplica. Naturalmente, isto não é uma censura, apenas a constatação de um fato. Por exemplo, em relação à ótala, você costuma dizer: com essa não se pode falar nada, ela logo pula no seu pescoço. Mas na realidade, não é ela a primeira a fazer isso. Você confunde a coisa com a pessoa. É a coisa que pula no seu pescoço e imediatamente você toma uma decisão sobre ela, sem ouvir a pessoa. O que depois ainda se argumenta só pode irritá-lo, jamais convencê-lo. Ouve-se então apenas o seguinte: faça o que quiser, por mim você está livre. Você é maior de idade, não tenho conselhos para lhe dar. E tudo naquela inflexão terrível e rouca da ira e da completa condenação, diante da qual eu tremo menos que na infância, porque o sentimento de culpa exclusivo da criança foi em parte substituído pela compreensão do nosso comum desamparo. A impossibilidade do intercâmbio tranquilo teve em outra consequência da verdade muito natural: desaprendi a falar. Certamente eu não teria sido, em outro contexto, um grande orador, mas sem dúvida teria dominado a linguagem humana, fluente e comum. No entanto, logo cedo você me interditou a palavra, sua ameaça. Nenhuma palavra de contestação. E a mão erguida no ato me acompanharam desde o orador. Adquiri um modo de falar entrecortado, gaguejante. Para você também isso era demais. Finalmente, silenciei. A princípio, talvez por teimosia, mais tarde porque não podia pensar nem falar. E como você era meu verdadeiro educador, isso repercutiu em todos os aspectos da minha vida. No geral, é um curioso equívoco você acreditar que nunca me submeti à sua vontade. Sempre do contra em tudo. Não foi realmente meu princípio de vida diante de você, como acredita que me recrimina por isso. Pelo contrário, se eu tivesse obedecido menos, você na certa estaria muito mais satisfeito comigo. O fato é que as suas medidas educativas acertaram no alvo. Não me esquivei a nenhuma investida sua. Assim sou, naturalmente pondo de lado os fundamentos e a influência da vida. Sou o resultado de sua educação e da minha docilidade. Que esse resultado, apesar disso, lhe seja penoso. Que você se recuse inconscientemente a reconhecê-lo como um produto da sua educação, se deve justamente ao fato que a sua mão e o meu material eram tão estranhos um ao outro. Você dizia: nenhuma palavra de contestação, e com isso queria silenciar em mim as forças contrárias que lhe eram tão desagradáveis, mas essa influência não era muito forte em mim. Eu era dócil demais, emudecia por completo, me escondia de você e só ousava me mexer quando estava tão distante que o seu poder não me alcançava mais, pelo menos diretamente. Entretanto, você estava ali, diante de mim, e tudo lhe parecia ser novamente do contra, quando era apenas a consequência natural da sua força e da minha fraqueza. Seus recursos oratórios extremamente eficazes, o que nunca falhavam, pelo menos comigo, eram insulto, ameaça, ironia, riso malévolo e, curiosamente, autoacusação. Não consigo me lembrar se você me insultava diretamente com impropérios explícitos. Também não era necessário, você dispunha de muitos outros meios nas conversas em casa e especialmente na loja, os xingamentos voavam em cima de outras pessoas ao meu redor numa tal quantidade que quando eu era menino eu ficava quase anestesiado, não tinha motivo algum para remetê-los também a mim, pois as pessoas que insultava certamente não eram piores do que eu, e sem dúvida você não estava muito insatisfeito com elas do que comigo. E também aqui se manifestava mais uma vez uma enigmática inocência e intangibilidade. Xingava sem se importar com isso, no entanto condenava o insulto nos outros e os proibia. Você reforçava o xingamento com ameaças e então isso já valia para mim. Era terrível. Por exemplo, aquele "vou fazer picadinho de você", embora eu de certo soubesse que nada de mais grave se seguiria quando pequeno, entretanto, eu não o sabia. Mas quando correspondia à ideia que eu tinha do seu poder, o fato de que você também era capaz de chegar a tanto.
Era terrível ainda quando você corria gritando em torno da mesa para agarrar um de nós. Evidentemente você não queria agarrar, mas agia como se quisesse e a aparência era de que a minha mãe finalmente chegava para salvar. A criança parecia que mais uma vez havia conservado a vida por clemência e que continuava a mantê-la como um presente imerecido da sua parte. Também faziam parte desse quadro as ameaças decorrentes da desobediência. Quando eu começava a fazer alguma coisa que não lhe agradava e você me ameaçava com malogro, então o respeito pela sua opinião era tão grande que com ele o fracasso era inevitável, mesmo que só ocorresse numa época posterior. Perdi a confiança nos meus próprios atos, tornei-me instável, indeciso. Quanto mais velho ficava, tanto maior era o material que você podia levantar como prova da minha falta de valor. Aos poucos, você foi, num certo sentido, acabou tendo realmente razão. Previno-no outra vez de afirmar que me tornei assim só por sua causa. Você apenas reforçou o que existia, mas reforçou o que existia, mas reforçou muito. Justamente porque diante de você, você era muito poderoso e aplicou nisso todo o seu poder. Você tinha especial confiança na educação pela ironia. Era ela que melhor correspondia à sua superioridade sobre mim. Em você, uma admoestação tinha comumente esta forma. Será que você não pode fazer isto assim, assado? Será que é demais para você? Naturalmente, para isso você não tem tempo, não é? E coisas semelhantes. Nesta hora, cada pergunta era acompanhada por um riso maldoso e uma cara feia. De certo modo, a pessoa já estava punida antes mesmo de saber que tinha feito algo errado. Eram provocadoras também as repreensões em que se era tratado na terceira pessoa, ou seja, como alguém indigno, até da sua interpelação malévola, na qual você se dirigia formalmente à minha mãe, mas na realidade a mim. Assim, por exemplo, naturalmente não se pode exigir isso do senhor meu filho, e coisas do gênero. A contrapartida foi, eu, por exemplo, não ousava e mais tarde nem mesmo cogitava de lhe fazer perguntas diretas quando a minha mãe estava presente. Era muito menos arriscado para o filho perguntar por você, a mãe sentada ao seu lado, então você indagava: como vai meu pai? E assim se evitavam surpresas. Evidentemente, havia casos em que se estava muito de acordo com a ironia mais acerba. Quando ela dizia a respeito a outra pessoa, por exemplo, Ellie, com quem estive em mais relações durante anos. Para mim, era uma festa de maldade, do júbilo pela infelicidade alheia, quando em quase todas as refeições se falava dela assim: a ampla mocinha precisa ficar sentada a 10 metros de distância da mesa. Lance em que você era maldoso na sua carreira, sem o menor vestígio de amabilidade ou de humor, mas sim na postura de um inimigo encarniçado. Procurava imitar com exagero a maneira que ela se sentava, extremamente repulsiva para o seu gosto. Com que frequência essas e outras coisas parecidas tiveram que se repetir, quão pouco você alcançou na prática efetiva. Acredito que isso se devia ao fato de que o dispêndio de ira e malevolência não parecia estar numa proporção certa com a coisa propriamente dita. Não havia o sentimento de que a ira tivesse sido provocada por aquela ninharia de se sentar longe da mesa, mas que ela existia de antemão em toda a sua magnitude e que só casualmente fora tomada como pretexto para se desencadear. Uma vez que se estava convencido de que o pretexto seria encontrado de qualquer modo, não havia nenhuma preocupação especial com a conduta. Além do que, ficava-se insensibilizado com as constantes ameaças, pois aos poucos já se estava quase seguro de que ninguém iria apanhar. A criança se tornava rabugenta, desatenta, desobediente, sempre pensando numa fuga, a maioria das vezes numa fuga interior. Assim você sofria, assim sofríamos nós. Do seu ponto de vista, você tinha toda a razão. Quando os dentes cerrados e o riso gorgolejante que haviam transmitido ao filho pela primeira vez as imagens do inferno, costumava dizer, como ainda recentemente a respeito de uma carta de Constantinopla: isto sim é que é companhia. Totalmente incompatível com essa postura perante os filhos, você parecia ser o fato de que você lamentava publicamente, o que acontecia com muita frequência.
Admito que quando criança eu não tinha empatia alguma por isso. Mais tarde, sim. Eu não entendia como pudesse de algum modo esperar que se condoesse de você. Você era tão gigantesco em todos os sentidos que interesse podia ter pela nossa comiseração ou simplesmente pela nossa ajuda? Na realidade, devia desprezá-las assim como nos desprezava. Por isso, eu não acreditava nas queixas e procurava por trás delas alguma intenção secreta. Só mais tarde compreendi que você de fato sofria muito por causa dos filhos, mas naquela época em que as lamentações poderiam, em circunstâncias diferentes, encontrar uma resposta infantil aberta, sem prevenção, disposta a qualquer ajuda, elas só poderiam ser para mim novos meios mais que manifestos de ensino e humilhação. Não muito fortes como tais, mas com efeito secundário nocivo, em que a criança se acostumava a não levar a sério exatamente aquilo que deveria. Felizmente havia também exceções a isso, sobretudo quando você sofria em silêncio e o amor e a bondade superavam com a sua força qualquer oposição que se comoviu de forma imediata.